Cláudio Júnior, você não vai começar o programa não, Cláudio Júnior? Ah, senhor, eu achei que fosse acabar a musiquinha, caralho. Não, já tá valendo. Vale palavrão então, também? Tá bom. Cuidado. Ô Luciano César, esse é seu amigo Cláudio Júnior? Poxa, Cláudio. Cara, tem que acabar a música pra eu falando. Cadê a abertura? Cadê a abertura? Lá, Cadê a vinheta? É todo mundo de rádio, não tem abertura, não tem vinheta, não tem locução de apresentação. Que negócio é esse? Que radialistas vocês são? Né? Eu tava curtindo a música, esperando o Cláudio começar, pô. Eu lembrei da música do Mamonas, viu, Cláudio? Onde é que entra? Sintonizados, o nosso podcast aqui trazendo os amigos de rádio, você que é de rádio, você que gosta de rádio. O Sintonizado é um podcast que vai trazer aqui ao longo da sua história. Esse é o primeiro, hein, rapaziada? Estamos começando o podcast Sintonizados. Hoje, Cláudio Júnior, eu sou Marcelo Franchosa, Celso Vernizzi, que é o homem do tempo, olha que bacana, e o Luciano César, baita radialista também, amigo aqui da região de Rio Claro, trazendo a sua história para o nosso Sintonizado. Você não quer começar não, Claudião? Vai lá. Vamos lá. Sintonizados, então, trazendo, né? Essa é a edição número 1, a gente sempre vai trazer convidados bacanas aí, amigos, radialistas de toda a região, para contar um pouquinho da sua história, da sua trajetória, né, Marcelo? Então, seja bem-vindo, Celso Vernizzi, grande Luciano César, prazer ter vocês aqui no nosso Sintonizados. Sejam bem-vindos. Ô Vernizzi, fala um oi aí também, Vernizzi. Oi. Tudo bem aí? Tudo bem? Boa tarde, boa noite, bom dia. É isso. É um prazer estar aqui com vocês, viu? Olha, muito bom. A ideia é fabulosa. Gostei. Bacana. Obrigado. Luciano César, e aí? Maravilha, Marcelão. Obrigado pelo convite, obrigado, Cláudio. Prazer estar falando com você também, Celso. E vamos que vamos. Vamos ver o que é que vai dar isso aí. Tem história hoje aqui, hein, Cláudio? Tem história, rapaz. Muita história. Muitos e muitos anos de rádio de cada um aí. Com certeza, né? E você sabe que... belo... Eu tô... Era uma bela live. Tô feliz aqui porque eu acho que eu sou o caçula da turma. Vê se pode, rapaz. É o caçulinha? Será que não? Vamos ver o RG de cada um aí? Marcelo nasceu no rádio, bicho. Não, mas... Vamos começar eu com... acho que é mais dele, Marcelo. Então, rapaz, eu tô no rádio desde os 13 anos, 1983. Faz tempo, né? Caramba. Mas eu nasci em 69. Você nasceu em que ano, Cláudio? Eu nasci em 66. Olha lá. Sou caçula, hein? Vamos lá. Luciano nasceu em que ano? Eu sou caçula, nasci em 70. Ih, rapaz, perdi. O Vernizzi nasceu em que ano, Vernizzi? Ih, rapaz, faz tempo, viu? 52, comecei a trabalhar em 66. Caçula sou eu. Tá certo, então. Volta atrás aí, que o caçula é o Luciano. Vamos contar... Ele começou a trabalhar quando eu nasci. Em 70. Nasceu, né? Nasceu em 70. Isso, quando eu nasci, o Vernizzi estava começando no rádio. Muito bem. O Vernizzi, vamos contar um pouquinho da história do homem do tempo. Aliás, o Celso Vernizzi, o papai dele era o Narciso Vernizzi, de saudosa memória, e até hoje o Celso traz esse legado do pai, é o homem do tempo. Nas emissoras de rádio, podemos dizer que o Celso Vernizzi é o papa da previsão do tempo. Conta um pouquinho do seu início no rádio aí, Vernizzi. Eu comecei com 14 anos, em 66, fazendo plantão esportivo. Tinha nada a ver com o tempo, né? Meu pai, sim. Meu pai começou em 63 e ele tinha uma dificuldade muito grande quando ele tirava férias, porque não tinha quem o substituísse naquele momento. Então, em 1970, quando a Rádio Record deixou de fazer a grande jornada esportiva Brahma, eu passei a fazer a previsão do tempo na Rádio Record e meu pai adorou também, porque aí eu passei a fazer as férias dele também. Fiz o curso com ele e comecei a fazer a televisão Record e a Rádio Record em 1970. E aí comecei a fazer para a Rádio Bandeirantes, depois Rádio Capital, fui para a Globo, ainda era Excelsior, a co-irmã da Globo, na Rua das Palmeiras, depois virou CBN. E no interior, fazendo em algumas emissoras, com muita honra e muito prazer na Clube Ararense. E estamos aí, né? Comecei cedo, com 14 anos, aliás, dizem que eu nasci no rádio, porque meu pai já estava no rádio, né?
e eu até, quando pequeno, já andava pelos corredores lá da Rádio TV Record, da Jovem Pan, eram as emissoras unidas, né? Uhum. Tinha uma facilidade muito grande naquela época de conhecer tudo que dizia respeito ao rádio e à televisão. Então, eu sou apaixonado por rádio. O rádio corre nas minhas veias. E eu não deixarei de fazer jamais o rádio enquanto eu viver. Meu pai faleceu uma semana depois de ter sofrido um acidente. No dia que ele sofreu esse acidente, ele trabalhou ainda. E eu espero não sofrer um acidente, mas espero trabalhar até os últimos dias de minha vida fazendo rádio, que é uma coisa que eu amo, que eu adoro, e eu acho que é o maior veículo de comunicação que existe. Nós estamos hoje aqui com a tecnologia permitindo que a gente faça este programa, esse podcast, como a gente está fazendo, para deixar aí para todos e para a posteridade, mas o rádio é imbatível como meio de comunicação, prestador de serviço. Hoje a gente tem emissoras de televisão querendo imitar o rádio, mas na realidade rádio é rádio e sempre o será. Eu também fiz outras coisas no rádio, como nunca esqueço, no jornalismo, a renúncia do Richard Nixon, ninguém acreditava que ele iria renunciar. Eu cheguei para o Sr. Tuta, que era o dono da Jovem Pan, ainda é, né? Agora está com o Tutinho, o filho. Cheguei para ele e falei, Sr. Tuta, hoje vai ter o discurso do Richard Nixon, às 8 horas da noite, e a Voz da América vai fazer esse pronunciamento do Richard Nixon. Podemos entrar em cadeia? Aí ele disse, meu pai estava de férias, e ele que cuidava da área internacional também da Jovem Pan, mas nas férias dele eu passei a cuidar. E o Sr. Tuta ficou assim em dúvida tal, aí tinha um bando de gente do lado, sabe como é que é, né? Sempre tem aqueles que são do contra, né? Uhum. Imagine, você acha que o presidente dos Estados Unidos vai renunciar? Não tem cabimento, vamos perder tempo, perder programação. Eu falei, poxa, 8 horas da noite, deixa a gente transmitir isso aí e tal. Aí ele disse que sim. Eu vibrei, né? Cheguei lá na técnica, era o Chico Vieira que comandava a central, falei, Chico, eu vou ligar lá para a Voz da América. Aí liguei lá, atendeu a telefonista, primeiro havia um intercâmbio, isso foi em 74, 8 de agosto de 74. E aí a mulher ela perguntou, e o pay, né? Quer dizer, se eu pagava, né? I pay, né? Qualquer coisa aí, manda bala aí, faz a ligação. E ela me pôs com a Lilian Lamáquia, né? Que era o chefe do Serviço Brasileiro da Voz da América. Eu falei para ela, olha, nós vamos entrar em cadeia, vamos permitir o pronunciamento do Nixon, e quem é que vai fazer a tradução simultânea? O Pedro Catar. Pedro Catar já faleceu, era um grande jornalista, um grande radialista. Eu falei, posso falar com ele? Pode. Aí eu falei com ele, falei, Pedro, você vai fazer a transmissão, nós vamos estar em cadeia com vocês. Não dá para você gravar uma chamada para mim? Aqui é Pedro Catar, da Voz da América, logo mais à noite, a partir das 8 horas, estaremos juntos pela Jovem Pan, transmitindo o discurso do presidente Richard Nixon. Aí eu falei para ele, bota uma pimenta aí, ele vai renunciar ou não? Aí ele gravou para mim. E eu botei isso aí, falei com o Chico lá, com o programador, colocamos isso o dia inteiro. Mas ninguém acreditava, e não é que o homem renunciou, isso marca para mim, e dá arrepio quando eu falo disso, sabe? Porque isso é o rádio, a gente faz acontecer, e hoje não é diferente. Uhum. São os acasos, né? O rádio é fantástico. Esse é o famoso discurso que tem vídeo no YouTube, nos bastidores, ele rindo antes de fazer o discurso, né, Celso? Ele ria, brincava com o pessoal lá no making off, e logo após ele fez o discurso dele, renunciando à presidência dos Estados Unidos. É o tal do como é que chamava lá? Watergate, né? Watergate, que ele estava sendo investigado. Isso. Eu tenho eu pus no Facebook meu, eu não sei se foi o ano passado, mas eu coloquei a história disso aí. E a meteorologia depois, né, voltando aí um pouco, a meteorologia já tinha entrado na minha vida. Em 70, eu fiz televisão, fui o primeiro homem do tempo
foi o meu pai, né? Mas eu fui o primeiro no Rio de Janeiro. Eu fiz a TVS do Rio de Janeiro, quando o Silvio Santos ganhou a concessão da TVS do Rio de Janeiro, eu fiz a TVS do Rio de Janeiro também. Era uma loucura, né? Porque era gravado em São Paulo e a fita era levada de avião, era uma coisa danada. E fazia para o interior, eu fazia na Rádio Hertz de Franca, o programa Resenha Paulista. E esse programa também ia de ônibus. Uma vez o ônibus quebrou no caminho, chegou, drama, tiveram que botar o programa da semana anterior, aí falava a data. E tem muita história. Eu estou reunindo muita coisa para fazer aí, quem sabe, um livro, falando do meu pai, né, que foi criador de tantas coisas, né, e o Homem do Tempo, o primeiro Homem do Tempo no meio de comunicação rádio no Brasil foi o Narciso Vernizzi, com muito orgulho. Estou falando demais, né, gente? Não, tem história, tem história. Ô, Cláudio, bate um papo com o Luciano aí, Claudião. Ih, Cláudio travou, Pelo que eu tô vendo, travou, né? Vamos lá, eu tento jogar daqui então, Luciano. Como é que você começou no rádio, Luciano César? Rapaz, como eu sou caçula, né? Comecei cedo também. Comecei com 13 anos de idade, eu era DJ numa domingueira. Aqui na cidade, na época tinha as domingueiras nos clubes, né? E a paixão pelo rádio veio assim. Na época, eu tinha meus 14 anos, eu participava, né, na domingueira desse clube, era domingo à noite, óbvio. No domingo à tarde, partindo assim 10, 11 horas da manhã, a gente pegava todo o equipamento da discoteca e levava para a piscina do clube. A piscina era bem frequentada na época, né? E tinha aquelas caixas de som que dividia o som para o clube todo. A cor predominante do clube é azul, a gente montou uma rádio, chamava-se Cobrinha Azul FM. Mas era nós ali que montavam no clube. E começando aquela brincadeira de falar, anunciar música, na época era Menudo que tocava, aquela coisa e tal, né? Depois desmontava todo esse equipamento, levava para a domingueira, fazia a discoteca à noite, né? De lá fui para um outro clube. No rádio, na época, não poderia se contratar menor de idade, né? Então, quando eu completei 18 anos, foi onde eu comecei na Rádio Clube aqui em Rio Claro, fazendo final de semana, né? Depois passei a fazer programação, passei por rádios que o Cláudio também trabalhou, né? A Rádio Independência de Cordeirópolis, logo quando começou, 97 de Piracicaba, Fraternidade, Araras. Essa história toda aí, o rádio eu tô no sangue, né? Hoje. Como é que era o nome da rádio que você fazia? Cobrinha? Como é que é? Cobrinha Azul FM. Lembra do desenho da Cobrinha Azul? Ah, me lembro. Tem uma vinhetinha, o pessoal ainda fez a vinhetinha, né? Tô ali, tô lá, Cobrinha Azul FM. Bacana. Era bem improvisada, assim, era na piscina do clube, então a gente brincava. Vou perguntar uma coisa. Você chegou a fazer quermesse? Não, eu fiz quermesse, imagina. Quermesse uma vez eu fiz lendo recadinhos, né? Tinha que escorrer. Recadinho assim. Bacana. Uma das quermesses, puxa. Cláudio voltou, Cláudio? Onde é que você estava, Cláudio Júnior? Rapaz, eu não sei, de repente, apagou-se tudo. Estamos aqui. O Luciano, hoje você está... Eu não sabia. Não sabia? Não sabia da Cobrinha Azul? Não sabia, não. Na época do nosso amigo falecido Nivaldo, era o Jorge Zaia, tinha uma turminha toda aí que brincava aos domingos, com o equipamento da discoteca, fazia essa rádio na piscina do clube, era uma barata. Foi aí que começou essa paixão de falar no microfone e tal, e vambora. Hoje você está em Rio Claro, Luciano? Hoje você está em Rio Claro coordenando a Rádio Clube lá, não é? Na Rádio Clube é a NFM, né? Estou fazendo a direção artística, né? O horário também, do meio-dia às 4 da tarde. Tem que pegar o meio do dia, porque é o período da manhã é onde tudo acontece. Então não dá tempo de você se concentrar no horário e resolver os problemas do rádio, né? Então, pegamos esse horário do meio do dia aí para dar tempo de resolver tudo e concentrar no horário e fazer um programinha bacana aí. O Vernizzi, você falou na sua primeira fala aqui do nosso podcast que você começou com seu pai, começou fazendo esporte, aí você fez um curso. Seria que curso é esse que você citou aí para meteorologia mesmo, Na realidade, eu fiz com ele mesmo e na Força Aérea Brasileira, onde ele aprendeu tudo que ele sabia sobre meteorologia. Porque naquela época não existia a faculdade de meteorologia. Ela começou em 1980 em Brasília, foi a primeira na Federal, foi a primeira faculdade de meteorologia. E aí houve até a regulamentação da profissão, que não era regulamentada. Então, o que a gente
fazia. Era um curso curso técnico, e junto à Força Aérea Brasileira era a melhor maneira de você conhecer meteorologia. Por quê? Porque era proteção ao voo, né? Se você não tivesse um bom embasamento de meteorologia, a aviação não funcionaria como funcionava e muito bem naquela época. Então, a primeira previsão do tempo, assim, vamos dizer, para o homem da rua, para a pessoa comum, fomos nós que fizemos, né? Meu pai, que começou em 1963, foi um desafio para ele. Ele teve que se virar. Eu tenho todos os livros dele aqui, coisas da NASA que ele trocou lá com o pessoal da NASA, coisas que ele aprendeu, foi me repassando também. E a gente teve a oportunidade de, na prática, aprender tudo aquilo que hoje, muitas vezes, você vê através de fotos de satélite, cartas sinóticas, que na época a gente não tinha essa tecnologia toda que hoje a gente tem à disposição. Foto de satélite, por exemplo, você tem a cada 15 minutos. Lá no INPE, em São José dos Campos, em Cachoeira Paulista, o CPTEC, que é o Centro de Tempo, tem o satélite ao vivo, né? Está vendo lá. Então, toda a progressão das frentes frias hoje, das massas de ar, é muito mais fácil. Na época, a gente tinha que pegar de aeroporto por aeroporto, fazer um cálculo de velocidade do vento para saber quanto tempo ia chegar. Chegava geralmente pelo sul do estado, né? Aliás, chega pelo sul do estado, as frentes frias, e a gente tinha lá Foz do Iguaçu como balizador inicial para entrada em São Paulo. Depois, Londrina, Presidente Prudente, Bauru, aí vinha, né? Quando chegava em Bauru a chuva e os ventos eram favoráveis, você podia anunciar que dali tanto tempo ia chegar em Campinas, em Araras, Rio Claro, e por aí vai, né? Você tinha todo o trajeto da frente fria. Isso aí, sem você ter foto de satélite, isso era feito em cima de uma prancheta, era uma loucura. Então, é uma coisa que, olha, eu vou lhe falar para vocês e para quem está nos vendo. Foi um desafio muito grande e, graças a Deus, as coisas são assim na vida da gente. Como foi para cada um de nós, né? Muitas vezes a gente se depara com desafios e a gente tem que vencê-los. E isso foi um desafio que nós vencemos, graças a Deus. E, olha, não aprendemos tudo ainda. Estamos aprendendo todo dia, não é verdade? É verdade. Vai lá, Cláudio Júnior. Eu queria fazer uma pergunta para o Celso Vernizzi. Eu queria saber qual equipamento hoje qual o equipamento que é utilizado para se falar do tempo, tal. Porque há muitos anos atrás a gente ouvia historinhas de que o equipamento do Brasil era a sucata dos Estados Unidos, né? Então, isso realmente aconteceu? O Brasil usava equipamentos que já era descartado pelos americanos, não tem nada a ver? Como é que é feito hoje? Como é que você analisa o tempo? Olha, o Brasil é um dos países mais avançados do mundo, de acordo com a Organização Meteorológica Mundial. Hoje nós temos aí supercomputadores instalados no INPE, que são computadores de última geração, capazes de fazer previsão do tempo através de modelos meteorológicos que foram até descobertos por pessoas que eram ligadas à meteorologia, pelo meu pai também, que as coisas na meteorologia são cíclicas, né? Como em muitas outras coisas. Então, elas se repetem. Tem, por exemplo, esse ano aqui está chovendo muito, em alguns momentos, em outros não. É claro que há uma diferença entre aquilo que aconteceu no passado e acontece hoje por causa das variáveis, principalmente em relação ao aquecimento global e ao desmatamento, que é uma coisa que, infelizmente, está afetando o planeta. E não é dizer que é o Brasil responsável, porque muito antes do Brasil, a Europa, os Estados Unidos e outros países já fizeram uma lambança danada e hoje estão querendo que a gente conserve a Amazônia, que deve ser conservada, claro, mas a atenção fica toda sobre nós, né? Porque é o último reduto mundial de florestas, não tem outro. Então, isso interfere muito sobre o clima. Agora, você falou de equipamentos. Os equipamentos que haviam no passado,
que vieram dos Estados Unidos, muitos deles eram referentes a radares, a outros equipamentos que eram utilizados mais para aviação do que para meteorologia. Na meteorologia, a gente tinha sempre alguma coisa mais atualizada para a época, mas não era lá grande coisa. O que revolucionou a meteorologia no Brasil foi realmente a instalação do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que fez o CPTEC e que hoje é uma referência mundial. O Brasil, infelizmente, nós brasileiros temos muita dificuldade, eu diria até não dificuldade, a gente tem até um certo mau-caratismo, vamos dizer assim, falar que o Brasil é um país de terceiro mundo. Não é. Em muitas coisas é de primeiro mundo, como é na agropecuária, como é no agro em geral, que está dando aí exemplos para o mundo, e como é na meteorologia. Hoje eu posso dizer, meteorologia hoje é avançadíssima no Brasil. Maravilha. Esse é o grande Celso Vernizzi, o homem do tempo. Depois você fala o tempo para amanhã, hein? Ô, Luciano, vamos falar um pouquinho de rádio, do rádio atual, né? Porque lá atrás, quando você tinha sua rádio Cobrinha Azul, era muito diferente. Você mesmo falou aí que começou, né, com o equipamento que vocês faziam as baladas, as brincadeiras dançantes. E claro, hoje o rádio está bem mais profissional e, ao mesmo tempo, o Vernizzi falou aí, né? A TV está virando rádio, o rádio muitas vezes está querendo virar TV, que tem o audiovisual hoje, as câmeras nos estúdios. Como é que você vê essa tecnologia no rádio hoje? Tem funcionado, Tem funcionado sim, tem crescido bastante, inclusive, né? Nos aplicativos, na própria internet, né? Hoje o rádio tem que partir para as outras plataformas, né? Para a gente poder sobreviver. Lógico, o rádio nunca vai morrer, né? O ouvinte, ele ouve o rádio em qualquer lugar, no carro, em casa, no estabelecimento comercial, no supermercado, ele está ouvindo o rádio, né? 24 horas por dia, né? Só que trabalha na noite. Mas, assim, os aplicativos, né? Essa plataforma que tem tomado conta do mercado no mundo inteiro, né? Tá vindo com força, né? Hoje a gente tem que se virar nos 30, não é, Cláudio? A gente às vezes troca algumas figurinhas aí, porque o rádio hoje é entretenimento, você tem que brincar, não é só tocar música, né? Tem que partir por esse lado também. E, Luciano, faço uma pergunta para você. Por exemplo, como que você vê hoje uma rádio segmentada em um estilo musical? Você acha que no cenário atual em que a gente está, você acha que ainda uma rádio segmentada, ela tem seu espaço ou isso já está caindo por terra? Muitas rádios já estão mudando um pouco a sua programação, abrindo um pouquinho mais o leque, porque, de uma certa maneira, acaba até enjoando, né? O que você acha sobre isso aí? Então, hoje as rádios são todas praticamente iguais, né? Programação popular, enfim. Eu acho que tudo tem seu momento, tudo tem sua época. Eu acho que uma rádio segmentada hoje dá certo. Eu acho que em grandes cidades, onde você tem um público maior, para você poder segmentar uma programação, dá muito certo, né? Como é o caso de Campinas, São Paulo, grandes cidades, né? Na nossa região é meio complicado. A gente, por exemplo, aqui na nossa FM, na Clube, a gente toca, eu sei que todo mundo toca, a gente mescla bastante a programação, com bastante flashback, com algumas músicas diferenciadas, para poder sair um pouquinho dessa massa, né? Que a maioria das rádios tocam hoje. Então a gente tem que ter um diferencial. Uma rádio segmentada hoje dá certo. Vou falar para você que não dá, mas é um público bem dividido na nossa região. Eu acho que 100%, eu acho que não dá que você acaba perdendo todo aquele ouvinte que você cativou durante muitos anos, né? Exatamente. E vai mudando, e você perde esse ouvinte porque as músicas são atuais e aquele ouvinte do passado já não curte muito, né? Exatamente. É uma coisa meio maluca. E a gente começou... Dosando, sabe, sentindo o ouvinte, né? A gente trabalha muito com pesquisa de ouvinte, com pedidos musicais, ver quem é que está ouvindo a rádio, o que é legal a gente tocar. Vamos tocar uma musiquinha, um popzinho? Pô, depende desse pop. Determinados horários também. Horário comercial a gente não pode abusar muito também, porque é o que você falou. Esse público que você levou anos para você cativar, para você ter ele do lado, entendeu? Para você perder é facinho, entendeu? Então a gente tem que sempre pesquisar, sempre dosar a programação musical, as promoções, que é muito importante, né? Não podemos deixar de fazer Você sabe, o Boni escreveu um livro, José Bonifácio Oliveira, sobrinho,
o Boni da Globo, que era da Globo, hoje é proprietário de TV também, e ele tem uma frase no livro dele, que não é uma frase basicamente dele, mas serve para o rádio também, e o Celso acho que vai concordar comigo, o Cláudio e o próprio Luciano, né? Rádio, ele fala da TV, né? Mas rádio é hábito, né? O ouvinte, a ouvinte, ela liga o rádio naquele horário, ela liga o rádio naquele dia, naquele programa, naquele locutor, porque ela está acostumada a ouvir aquela programação, seja aquela música, aquela notícia, depende muito da emissora, mas o rádio é hábito. E em cima disso que o Luciano falou, tá tudo muito igual, não, Luciano? Às vezes eu falo pro Cláudio, vamos fazer coisa diferente, porque tá tudo muito igual, vinheta igual, música igual, a locução também, basicamente os locutores todos iguais. É uma escola, né, que todo mundo segue. Tem que ter uma pitadinha diferente. Mas é o que eu falei, a gente tem que dar aquela pitada sem perder o nosso público, né? Isso. E, tipo assim, porque existe ainda aquele ouvinte que liga o rádio que sabe que vai tocar aquela música. Não, eu vou ligar o rádio que vai tocar a música do fulano de tal. Uhum. Né? Eu vou ligar para mandar um beijo para minha mãe, que ela tá ouvindo a rádio lá em tal lugar. Uhum. E ela gosta daquela música, sabe que vai tocar. E sempre pedem a mesma música. Né? Isso existe, claro. A gente tem que fazer algo diferente, a gente tem que mudar um pouquinho, sabe, a pitada, a receita, para você não ficar só porque o cara vai ligar o rádio hoje, o FM, por exemplo, na nossa região, você coloca numa, tá tocando, coloca na outra, a mesma coisa. Musicalmente, todo mundo toca a mesma coisa, né? Por isso que eu falo, vamos tocar um flashback diferente? Pô, o que é legal a gente tocar? Vamos tocar isso aqui, o pessoal gosta, pede, muita gente lembra, uma internacional, uma nacional, quer dizer, mescla-se um pouquinho na programação para ter esse diferencial. Né? Sabe o que é o triste hoje em dia? É que, por exemplo, nós vivemos, eu pelo menos peguei o final dos anos 80, anos 90, 2000, então essas músicas elas voltam para a gente recordar, mas as músicas atuais acho que não tem o que voltar, porque não são legais, entendeu? Não são tão boas assim. Eu acho que essas músicas de hoje, elas não voltam, você não vai ter um programa daqui 10 anos de flashback em que você vai colocar essas músicas. Então, é muito difícil, cara. É muito difícil mesmo. A gente comenta, a juventude de hoje, daqui 10 anos, vamos falar em música. Que lembranças que vão ter? Nenhuma. Caneta azul caneta. O Vernizzi pediu a palavra, Vernizzi? Dos anos 80, algumas músicas dos anos 90, você toca até várias, né? São imortais. São músicas que até a moçada de hoje, essa nova geração conhece. Né? Haja visto os filmes, o Bohemian Rhapsody, né? A história do Elton John também, o Rocketman. Por isso que os programas de flash viram bastante, né, cara? Exatamente. Legal. A gente toca bastante, tem os programas segmentados também, em determinados horários aqui que o pessoal ouve, participa, elogia, e é muito interessante. É o que eu falo, a gente tem que ir se virando e tentando fazer algo diferente, porque para não cair nessa mesmice, né? Na mesmice. Celso Vernizzi, por exemplo, ele com certeza ouviu o lançamento do Louis Armstrong, What a Wonderful World. Sim. Ontem mesmo, eu estava à noite, tive uma folguinha domingo e tal, e peguei, pus o Netflix, não, pus no YouTube, e pus lá Air Supply, o Nat King Cole com Humphrey Carrier cantando com a filha, né? A filha cantando com ele, né? Então, as músicas e tal, e você fica em Santos, por exemplo, uma rádio chamada Saudade FM. Essa rádio ela toca só flashback. E é muito bem feita. Agora, eu estou para ligar para o dono da rádio, até eu conheço, Marcão, um engenheiro eletrônico que trabalhou na Clube de Santos, e ele virou empresário. E eu para ligar para ele, para falar para ele, para tocar um pouco mais, porque tem público para isso. Tem o Elvis Presley, por exemplo, você ouve pouco. Sim. O Schumacher, você ouve pouco. Quer dizer, então, quem pode estar achando, nossa, é muito velho. Não é. É que eu peguei isso quando era criança e tem muita gente hoje. Você vê a curva hoje de aposentados é muito maior de gente de mais idade do que era há 40 anos atrás. Esse pessoal todo gosta de ouvir essas coisas. Então, mesmo que você não tenha uma rádio específica nesse segmento, você tem que ter, eu penso assim, em qualquer rádio, um pedaço dela, umas 2 horas talvez, um programa de 1 hora,
específico para esse público. Eu tive uma rádio alugada, porque não pode falar arrendada, em Peruíbe, chamava-se Jureia FM. Essa rádio, eu tinha um programa, a programação era muito, muito boa, e a gente tinha programas pela manhã, manhã premiada, à tarde, salada musical, e aí vai. E à noite tinha um programa chamado-se Rádio Bar. Rádio Bar. É o barzinho que o cara vai, tal, e o bar dos anos do Casablanca, lá do Humphrey Bogart, né? É coisa assim, sabe? E olha, tinha uma audiência. Teve uma senhora que uma vez foi na rádio e levou para mim uma coleção inteira do marido dela, que havia falecido, que tinha discos do Elvis Presley, do Chubby Checker, do Bill Holiday, e aí por aí vai. E são coisas que o rádio hoje ele tem uma vantagem muito grande sobre a televisão. A televisão dá aqueles recadinhos, passa na tela, tá, fulano, tal, não sei o quê. Você pode pôr o ouvinte no ar, a televisão pode fazer também, mas o rádio faz como ninguém. A interatividade do rádio é muito grande e a gente tem que aproveitar isso. A televisão você tem que estar na frente do monitor, né? O rádio independe disso. Marcelo Franchosa, e você? O que você acha de tudo isso? Então, rapaz, você sabe que eu ia tocar no case da Jovem Pan. A Jovem Pan hoje tem o slogan, inclusive, que é a rádio que virou TV. Mas é um case, a Jovem Pan conseguiu aliar o vídeo ao som. Mas tem um detalhe importante, eu não sei se vocês vão concordar comigo, né? Em alguns horários, isso acontece no interior também. Quando eu falo interior, as emissoras fora dos grandes centros, né? Que usam câmera no estúdio, que tem a live. Eu percebo que o apresentador, o radialista, que hoje ele é apresentador de TV também nessas rádios, ele fala para a câmera, ele não fala com o ouvinte. E a linguagem é diferente, é muito diferente. Pega um programa da Jovem Pan, apresentado também em vídeo, você vai ver que a linguagem é totalmente diferente e perde aquele intimismo, aquela coisa de conversar com o ouvinte, porque quando você é radialista, você fala, e é sempre no singular, né, ô Celso? Você sabe disso, o radialista ele não pode falar no plural. Vocês que estão me ouvindo, Exatamente. É você. Isso. É você que está me ouvindo. Você, né? sempre. Então, a linguagem do rádio é diferente da linguagem da TV. Eu vejo que tem rádio no interior, não vou nem citar qual rádio, viu, Cláudio Júnior? Tá? Ele perdeu a espontaneidade. Então, né? o locutor ele vira para a câmera, que está mostrando o estúdio lá, e ele conversa com a câmera em vez de conversar com o ouvinte. Isso eu acho que não é bacana, eu acho que perde um pouco da linguagem rádio. Rádio é rádio. Rádio é conversa individual, né? Rádio é fala, não é imagem. É bacana sim, funciona bem. Citei aqui que a Jovem Pan é um case, tem funcionado muito bem. Mas eu acho que tem que ajustar esse detalhe, certo, Celso? Eu acho que você tem toda a razão. Acho não, tenho certeza. Você vê, por exemplo, o boletim do tempo que eu faço no seu programa, eu me dirijo a ouvinte, a você, põe o agasalho, vai fazer sol, vai fazer frio. Tem que ser realmente dirigida a mensagem a quem está ouvindo, e é o singular, como você disse, tem que ser assim. Hoje, muita gente, como você disse, está preocupada em aparecer para a câmera e para quem está vendo. Não, deixa a câmera lá, como você faz lá no estúdio, que eu notei que você não se preocupa em estar aparecendo, essa coisa toda. Isso tira um pouco daquela coisa da personalidade do radialista, você ficar procurando a câmera, Faz o rádio como tem que ser feito, e a câmera registra aquilo que você está fazendo naturalmente. É isso aí. Exatamente. É televisão, né? O rádio não é uma televisão. É legal você ter uma câmera no estúdio, por exemplo, até uma questão de credibilidade. A rádio está fazendo uma promoção, vai fazer um sorteio. Olha, acessa lá nosso aplicativo, entra no nosso site, ao vivo o sorteio, bababá, você mostra para o ouvinte o sorteio. Olha aqui quem ganhou. Isso eu acho legal. Você está entrevistando um artista. Poxa, acessa a nossa câmera lá, tá o nosso aplicativo, confira, se você está ouvindo o rádio, legal. Você quer acompanhar, quer saber quem é, acessa lá. Isso eu acho bacana. Agora, programa de rádio misturando com TV, eu acho. Até porque, para quem rádio não. É rádio, TV é TV. Pra quem... Pois não, Sérgio. Tem uma emissora de rádio, não vou citar o nome, que de madrugada está transmitindo em cadeia com a televisão. Então, eu ligo o rádio às vezes e ouço. Agora vamos falar com o repórter que está lá na Radial Leste, o
O repórter que está lá na Avenida dos Bandeirantes, na rodovia Anchieta e tal. Aí, nós estamos aqui, vocês estão vendo? Não estou vendo nada, eu estou ouvindo. Isso, é verdade. Para mim, essas rádios, as rádios que tem as câmeras no estúdio, né? É Big Brother. Para quem não consegue produzir conteúdo em vídeo, porque é claro, uma coisa é você produzir programa para rádio, outra coisa é para televisão. GC, imagem, vinheta, né? Então, para as emissoras que não têm essa condição, e a grande maioria não tem, é o Big Brother. O ouvinte quer saber como é que é o estúdio, né? Que hora que o locutor vai tomar o café dele, a água, quem entra no estúdio para conversar, como é que é uma mesa de som. Eu acho que é por aí. Quem tira o cabelo. É isso aí. Não pode cutucar o nariz, hein? É verdade. Mas, de uma certa maneira, né, o Marcelo, tirou um pouco da magia do rádio, não tirou? Né? Na minha opinião, tirou um pouco da magia, porque o ouvinte, ele sempre fantasiou, né, a figura do locutor, da locutora, e agora com a câmera lá já... Primeiro, viu, Cláudio? Se fosse bonito, então, tava na TV, não tava no rádio, né? Exatamente. Ô, Verniz, deixa eu perguntar uma coisa pra você. Você faz previsão do tempo já há muito tempo, né? Alguém alguma vez te ligou e falou, escuta, você falou que ia chover e não choveu, né? Você falou que não ia chover, eu saí de casa sem guarda-chuva e tomei uma chuva tremenda. O pessoal liga pra contestar a previsão às vezes ou não? Já aconteceu isso? Aconteceu de alguma empresa, não pessoa física. Uma empresa ligou, ia trocar o telhado, a gente falou que ia chover à tarde, e choveu de manhã. Aí o cara falou, pô, eu tirei as telhas lá, molhou tudo e tal. Acontece, o nome já diz, é uma previsão. Muitas vezes, você viu, recentemente houve um lançamento lá em Cabo Canaveral, dessa SpaceX? Da SpaceX, né? SpaceX. Isso. Que é privada, né? De um cara aí, Tesla, que quer fazer passeios até para o espaço. Bom, o lançamento foi adiado. Está lembrado disso? Por que foi? Porque mudou o tempo e estava previsto o tempo bom. Isso aconteceu lá atrás, numa missão espacial do Columbia também, a questão de uns 15 anos aproximadamente, também aconteceu um cancelamento em função de uma situação localizada. Eu até, na época que aconteceu isso, e chover, era para chover à tarde, choveu de manhã, choveu tipo 11 horas da manhã. E o cara pretendia fechar o telhado até 2 horas da tarde. E ele ligou para mim e falou, pô, você falou que ia chover à tarde e tal. Falei, olha, tanto é verdade que a gente não tem 100% de precisão, que choveu só na tua região. No resto não choveu nada. Entendeu? Foi o quê? Uma formação localizada em função de uma condição geográfica do local. Eu até fui estudar isso aí, fui ver, havia uma represa muito próxima, houve uma evaporação muito rápida, de manhã teve nevoeiro, aquilo subiu rapidamente, a umidade relativa do ar lá especificamente era diferente do restante da região. Então foi uma chuva localizada e uma coisa que aconteceu especificamente lá. Foi a única vez. Agora, meu pai tinha um fato muito curioso que eu falo aqui para vocês. Tinha uma moça que ligava para ele toda sexta-feira e falava, senhor Narciso, por favor. Meu pai era muito assim, dado a atender as pessoas, os ouvintes. Eu também sou, só que hoje você não tem mais aquela facilidade que havia no passado, o telefone do lado. E hoje é um pouco diferente. Mas naquela época o pessoal ligava lá, quero falar com o Narciso Verniz, o Abdo Pedro. Ligava e ele atendia. Ou eu quero falar, muitas vezes eu mesmo atendia. A gente trabalhava juntos, muitas vezes, em muitos anos trabalhamos juntos, na mesma sala, inclusive. Aí o que aconteceu? Uma moça ligava, pedia para falar com ele. Não falava comigo, não. Queria falar com ele. Eu quero falar com o senhor Narciso. Eu quero falar com o Narciso. Ele atendia. Pois não, tá. Senhor Narciso, por favor, pelo amor de Deus, diga que amanhã vai chover no Guarujá. Mas como? Menina, você quer que vai chover? Vai estar no solo, praia. Não, é que, se eu falar que vai chover, meus pais não descem no Guarujá e eu posso ficar com meu namorado aqui em São Paulo. Espertinha. Que ia chover no Guarujá para ela ficar com o namorado. Isso aí
vai para o livro isso. Que mostra a credibilidade da pessoa, né? Quer dizer, falou é porque vai acontecer, né? Verdade. Isso é interessante. Graças a Deus, olha, nós tivemos índices de acerto de 90%, isso há 30 anos atrás. Isso aí, em nível de Brasil, é uma coisa fantástica. O Luciano, eu vou passar a palavra já para o Cláudio aí, mas eu queria fazer uma pergunta para o Luciano César, né? Rádio, tem escola? Ou a escola é o rádio? Não, eu acho que a escola é o rádio, não tem escola, tá? É aquela coisa, né? Como eu contei a minha história, a gente acho que todo mundo hoje que trabalha no rádio, aliás, trabalha até hoje no rádio, tem uma história de muito tempo atrás e a maioria de infância, né? E é aquela coisa que está no sangue, né? Por exemplo, já houve casos do cara fazer uma faculdade de rádio e TV. Faz uma faculdade, aprende, faz curso e tal, chega na rádio com seu diplominha, olha, eu quero fazer um piloto porque eu tenho faculdade, o rapaz entra no estúdio e fala, meu Deus do céu, o que esse cara aprendeu lá? Não é isso. Né? O rádio é diferente, acho que o rádio está no sangue, está na alma do radialista. Né? A maioria que eu conheço, que tem amizades desde a época, estão até hoje no rádio, são essas pessoas. E tem aqueles que a gente vê, que entra, fica um pouquinho, vê que é uma aventura e não dá certo, não é verdade? Aliás, o Cláudio não contou a história dele, né? Marcelo falou, o Vinícius falou, eu falei. Você quer fechou o tempo aqui, o Celso não avisou, fechou o tempo, caiu tudo, mas já estamos de volta. Ô Cláudio Júnior, diz aí como é que você começou no rádio, Cláudio Júnior? Pô, minha história no rádio começou em 1987. Mas antes disso, claro, como todo adolescente, vivia ouvindo rádio, gostava muito de ouvir a Rádio Nacional, né? Tinha um programa à noite chamado Ritmo de Boate, só tocava musicão, e eu era fascinado naquelas músicas, né, da Rádio Mundial do Rio de Janeiro. Você lembra disso? E antes do programa, né, tinha histórias que o povo conta, tal, e a gente morria de medo dormindo lá com o radinho embaixo do travesseiro. E aí, cara, eu era fascinado. Aí até que meu pai uma vez comprou um 3 em 1, e aí foi a minha alegria, né? Peraí. Explica pra quem é da geração nova o que é um 3 em 1. Rapaziada, hoje só sabe o que é um celular, poxa. 3 em 1 era um aparelho que tinha toca-disco, toca-fita e o rádio AM FM. 3 em 1. 3 em 1. E que você podia comprar a Mesbla, no Mapping, daquela época, né? Então era muito legal. Então eu descobri que no potenciômetro, mexendo assim um pouquinho, eu deixava uma caixa no som do tape deck e mexia no balanço, era o som do toca-disco. Então eu ficava mixando, brincando, assim, colocava as caixinhas assim e ficava lá. Sempre fui apaixonado por isso. E um belo dia, meu pai é militar, né? Agora já se aposentou, e a gente foi morar no Amazonas, em Tabatinga, no Amazonas. E lá a gente acabou conhecendo um pessoal e tinha a Rádio Nacional de Tabatinga, né? E fizemos amizades, então fui lá dentro da rádio, conhecer como é que era a rádio e tal. Dormi várias vezes dentro da rádio, porque a rádio era no meio da floresta, e você ia daquele jipinho bandeirante, no meio da lama, e voltava só no outro dia. Então já começou a despertar ali aquela vontade de trabalhar nisso. Aí voltamos, vim para Rio Claro, em 1986, final de 86. Em 87, minha mãe mostrou, olha, vai abrir um curso de radialista do Senac em Rio Claro. Porra, legal, né? Pô, mas é caro. Não, eu pago para você. Beleza. Minha mãe pagou, fui fazer o curso de radialista ali do Senac. Nisso, conheci o Vinícius Savoy, que já trabalhou em grandes rádios em São Paulo, como na Jovem Pan, já foi coordenador artístico da Rádio Cidade e tal. Hoje ele está como coordenador da Onda Livre. E então o Vinícius, na época, ele estava montando para ir para a 97 FM de Piracicaba, que até então era Alvorada FM, e iria mudar para a 97 FM. E ele também estava fazendo o curso de radialista, que ele queria o DRT, e nessa ele me convidou, você não quer trabalhar com a gente lá, fazer folga e tal? E eu fui, cara. Eu fui tremendo que nem um bambu, enverga, mas não quebrou, não. E fiz todos os horários na rádio, todos. Fiz de manhã, fiz à tarde, fiz à noite, fiz madrugada, fiz todos os horários. Nesse meio tempo, o Luciano sabe, aí pintou o convite para trabalhar na Independência de Corderópolis, a Índia FM. Fiz também,
trabalhei um pedaço na Clube FM de Rio Claro também, fiz também a Educadora FM de Campinas à noite. Aliás, o meu teste era a madrugada de sexta para sábado. E quando eu fiz a Educadora de Campinas, o teste, a madrugada, eu fiquei maravilhado, porque a madrugada era dia, o telefone não parava, e a gente estava naquela época de rádio ainda que era cartucheira, discos, então era uma adrenalina só, né? Uma adrenalina pura. E eu, amei. Nisso, Silvinho Stark, grande locutor aqui da região, nos anos 80, 90, me chamou para vir trabalhar, gravar comerciais aqui na Rádio de Araras, né? Eu fui, pouco tempo depois, fui convidado para trabalhar na rádio, comecei a trabalhar lá e o Silvinho acabou saindo da rádio e eu virei diretor artístico da rádio e fiquei muitos anos lá. Dei uma pausa de praticamente 3 anos no rádio, porque daí eu quis saber como é que era o outro lado da divulgação. Então eu fui virar promotor de marketing da Sony Music em São Paulo. Fui fazer a divulgação de discos, na verdade já era CD, né? E aí eu fiz o Centro-Oeste Paulista, Sorocaba, Botucatu, Marília, Lins, Araçatuba, Presidente Prudente, Ourinhos, Avaré, fazia todo aquele circuito de divulgação. Parei com a rádio, mas ao mesmo tempo vivia dentro da rádio. E depois, passado praticamente 3 anos, acabei voltando para a rádio, né? E depois, 10 anos depois, acabei indo para a Tropical FM. Por que será, hein, Marcelo? Então, cara... Quem tem que responder é você. Só que daí, nesse tempo que eu saí de Araras e fui para a Sony, eu acabei fazendo também por uns 3 meses a Vanguarda FM de Sorocaba, a 94,9, da Cecília Pavlovski, tal, de um famoso radialista lá, o Salomão Pavlovski. Acho que o Celso deve conhecer muito bem a história da família Pavlovski, né, que é maravilhosa. Gosto muito do pessoal lá. Então, a minha vida de rádio é essa, a minha história. Foi sempre uma correria. O Luciano também é dessa época, sabe que a gente vivia mais dentro de ônibus do que dentro de casa. Ônibus e rádio, né? Dormíamos em sofá de rádio. Para a gente, naquela época, não existia Ano Novo, Natal, Carnaval. Era sempre dentro do estúdio de rádio. Quem estava começando sempre se lascava nesse ponto, né? Sempre fazia os piores horários possíveis. E agora, como o tempo passou, para os mais novos. Só que a gente sente, hoje em dia... Aquela coisa também que era o locutor raiz da época, né? Era o disco música por música e cartucho. Então. Hoje é fácil. E hoje em dia o que eu sinto nas pessoas, ou melhor, nos locutores atuais, é que eles não têm um conhecimento musical. Não sei porque não tem interesse... mas tem muita gente que hoje está no rádio que musicalmente não conhece nada. E isso deixa o rádio muito pobre, na minha opinião, né? E eu venho de uma escola que é dos anos 80, em que as rádios tocavam de tudo um pouco. Tocava MPB, tocava reggae, tocava dance, tocava rock. Então eu sou dessa escola. Eu gosto de um rádio onde se toca de tudo um pouco. Por quê? A novela não é um produto popular? E na novela você ouve sertanejo, ouve dance, ouve pop. Por que o rádio não pode ser assim como sempre foi? Então, eu fico meio indignado com essas coisas, né? Da direção que o rádio tomou por causa de certas coisas. Então, a gente fica muito triste. Mas estamos aí, estamos na atividade ainda, sobrevivendo. Bom, o nosso podcast aqui, Sintonizados, nós vamos gravar uma vez por semana. Quem está acompanhando em áudio... vai no YouTube que tem o vídeo, quem está vendo o vídeo pode assinar o nosso podcast nos principais agregadores aí, e é bom saber que você acompanha aqui semanalmente o nosso podcast Sintonizados, que vai trazer sempre gente de rádio, para contar história, para falar da sua história e para falar de rádio. Obrigado para quem está acompanhando. O Vernizzi, e depois o Luciano responde também. O que é um rádio bem feito para você? Como é o rádio ideal? O rádio ideal é aquele que presta serviço, toca aquilo que o ouvinte quer ouvir, e tem locutores que falam aquilo que o ouvinte quer ouvir. Porque aquilo que o Cláudio falou agora, infelizmente, é uma realidade. Tem muitas rádios que o camarada que está apresentando lá o horário, está fazendo o horário, ele não sabe nem direito aquilo que está fazendo. Está lá por estar. E rádio não é isso, não. Rádio é
você ter paixão por aquilo que você está fazendo. Não adianta fazer aquilo que você não gosta. Tem que gostar de rádio. E eu noto, pelo menos, quando eu tenho ouvido várias emissoras, até mesmo na web, eu entro para dar uma olhada, para ver. Tem cidades que eram referência antigamente, rádios do interior, como de Ribeirão Preto, por exemplo, Campinas. Ainda tem gente boa. Bauru, por exemplo, Marília. A gente, estou citando algumas, mas tem muito mais. Tem rádios que você nota que elas perderam a sua essência, né? Elas não têm aquela essência do radialista, do cara que você, escutando, pelo menos eu sou assim, eu sou do rádio, eu sou ouvinte de rádio, eu amo rádio. Então, eu percebo quando o cara está fazendo a coisa, e eu creio que os ouvintes também percebem, quando ele está fazendo com gosto. Então, não adianta só você tocar a música, você tem que dar o recado, falar com o ouvinte, interagir com ele, fazer com que ele se sinta à vontade ouvindo a rádio, com que ele se sinta interessado não só em ouvir, mas em interagir, em ligar para lá e pedir uma música, pedir alguma utilidade pública. Ele se identifica, é aquilo que alguém falou, não sei se foi o Luciano ou o Cláudio, o camarada ele já sabe, é o hábito. Acho que foi o Cláudio, né, que falou, foi o Luciano. Eu comentei. Tem o hábito de ouvir aquela música e tal. O hábito, cria o hábito, né? E faz um programa há 47 anos. O Zé Andrade, na Bandeirantes, faz um pulo lugar. Ele tem uma audiência, é a cara de São Paulo, da cidade de São Paulo. Vai entrar no Guinness, há 47, acho que é 47 anos que ele está fazendo o mesmo programa. E foi uma criação do Hélio Ribeiro, né? O Pulo do Gato. E é um programa que está no ar há todo tempo, o pessoal liga lá para ouvir. O Zé Paulo está com 71 anos, foi meu chefe na Bandeirantes. Tem DPOC, que é um negócio que dificulta a respiração. Hoje ele faz um programa na casa dele, porque hoje é aquela tecnologia. E tem lá a câmera, dá a impressão que ele está no estúdio, ele não está na casa dele. Uhum. Ele está em de risco, ele não pode sair. E as linhas hoje telefônicas não são que nem aqueles LPs de antigamente, né? São fibra ótica. Então o camarada dá a impressão que ele está falando ao vivo no estúdio. E ele não quer parar, ele só vai parar quando ficar na horizontal. Pois é, grande Zé Paulo de Andrade, do Pulo do Gato, da Rádio Bandeirantes. E você, Luciano César, qual que é o rádio ideal, hein? O rádio ideal, a princípio, assim, o rádio é local, né? Boa. Cada cidade tem a sua cultura, tem o seu hábito. Vou falar de Rio Claro, por exemplo. Eu conheço Rio Claro, nasci, comecei no rádio desde o início. Né? O rádio hoje ele tem que ter história, né? Você tem que ter uma história, você tem que ter um conteúdo. O rádio perfeito hoje tem que ter conteúdo, tem que ter interação, tem que ter uma história. É o que o Cláudio comentou. Muitos radialistas hoje não entendem, não conhecem. Anos 90, 80, onde tudo começou, onde existem músicas que dá para se ouvir, que estão na história, né, que marcaram época, marcaram vidas. Então, eu acho que o rádio é isso. Ele tem que ter história, tem que ter muito conteúdo, interação com o ouvinte. Né? Hoje a gente tem que partir para essas novas plataformas, não tem jeito. O rádio não vai morrer, o rádio não morre. Né? Eu acho que o caminho é esse. O rádio perfeito hoje é o rádio que a gente está fazendo, cada um na sua cidade, cada um na sua forma, cada um com a sua história. Né? Eu acho que é bem por aí, Marcelo. E tem o podcast hoje também, né? Quando eu falo podcast, até estou falando em relação ao rádio, das emissoras de rádio pegar a programação e jogar também na internet para o ouvinte consumir. A lá Netflix, vai consumir do jeito que ele quer, na hora que ele quer, ouvir da forma que ele quer. Isso é muito bacana também, né, Cláudio? Muito bacana, muito bacana. O rádio fica mais presente ainda, né? Ele fica muito mais forte. Por falar em rádio, Marcelo Franchosa, uma pergunta para você. Me surgiu agora nesse momento. Rapaz, lá vem. Não, fica tranquilo. Até alguns anos atrás, muitos donos de rádio, eles tinham um grande interesse em aumentar a potência, chegar mais longe, levar o sinal aonde fosse. Nos dias atuais, isso ainda é interessante ou não? Ô Cláudio, tem duas respostas para essa pergunta sua, viu? Sim e não, tá?
Sim, porque uma coisa é você ter uma emissora de rádio, vamos lá, com 500 watts, com 1000 watts, um canal, né? Com 5.000 watts, com 10 mil ou 50 mil watts. Quanto maior a potência, maior a classe, mais vale o canal. Mais valioso é o canal da rádio, seja MFM. Só que em relação valor, hoje... sim. Isso, eu tô falando em termos de mercado, né? Agora, em relação à propagação, tá? Hoje, cá para nós, o rádio é local, como disse aí o Luciano, sempre foi local e hoje mais do que nunca. E quem quiser ouvir longe, hoje você chega no Japão sem potência alguma. Você chega pela internet, tem aplicativo, não é pelo rádio que a pessoa muitas vezes sintoniza. E na própria cidade, hein? Muita gente às vezes ouve o rádio naquela cidade que a rádio tá, mas pelo aplicativo, pela internet. Então, a potência, claro, é importante, valoriza. Só que não é mais como era antigamente. Porque para chegar lá longe, antigamente, você tinha que ter potência. Hoje não é assim. Né? Hoje você chega em qualquer lugar pela internet e até com mais qualidade, né? Até com mais qualidade. Mas não deixa de ser importante. Sem falar que é muito caro também, né? Uma emissora de rádio aí com um transmissor aí de 5.000 watts, 10.000 watts, sei lá, 20.000 watts, o consumo de energia, e a energia tá muito cara, é muito alto. O custo é muito maior, né? Então sim e não. Tá satisfeito? Satisfeito, perfeito. O mais importante é cobrir a sua praça com qualidade. Exatamente. Tanto é que acontece muito no rádio, por exemplo. Você tem um ouvinte que morava aqui em Rio Claro, por exemplo. Isso acontece muito. O cara hoje está morando lá em Salvador. Isso. Ele ouve no aplicativo, participa através do WhatsApp da rádio, mandando um beijo para a família que está em Rio Claro. É isso. Tem o caso do que mora lá em Lisboa. Olha, estou morando 2 anos aqui em Portugal e tal, porque quero mandar um beijo para minha família aí e tal, e manda pelo WhatsApp da rádio. Quer dizer, o cara está ouvindo lá, está participando via WhatsApp. É o que você falou, o rádio é local. Você cobrindo a tua praça, né? Tendo a tua história, é o que a gente falou, o rádio é local, não tem como. Isso. Mas para ir mais longe, hoje a gente vai para o mundo inteiro. O cara tá na China, tá em qualquer lugar do mundo, ele tá ouvindo a tua programação. Verniz, quer falar, Verniz? Isso aí tirou um pouco daquele romantismo que a gente tinha antigamente, nas ondas curtas, ou então quando você trabalhava numa emissora que tinha um canal muito bom. Trabalhei na Record há muitos anos. 1000 kHz era canal internacional, ainda, né? Canal internacional exclusivo. Ninguém tinha mais 1000 kHz em lugar nenhum no mundo. Então, eu me lembro bem de quando eu fazia esporte, estava no Maracanã, por exemplo, e a Record está transmitindo com um transmissor pequeno, de 5.000 watts, que o de 50, que era o maior, estava em manutenção, e lá com 5.000 watts, dentro do Maracanã, no fosso do Maracanã, a gente ouvia a Record com super. Então arrepiava, rapaz. A gente que... eu não era o dono da rádio, né? Mas a gente arrepiava porque eu via a rádio que a gente trabalhava lá. Hoje você tem internet em qualquer lugar, né? Globo aí. Não tem problema. Mas naquela época eu recebi uma carta da Finlândia, imagina você. Finlândia, são 12.000 quilômetros, se eu não me engano. A minha AM, o cara ouviu lá na Finlândia. É uma coisa de louco, né? Hoje não, hoje o cara ouve na Holanda. Outro dia eu recebi um e-mail da Holanda. Eu faço o Facebook pela manhã, né? Tem o Facebook do Homem do Tempo. Toda manhã eu faço, 6h45, por aí já está carregada a previsão do dia. E eu recebi, um cara internet, o cara me vê lá em Amsterdã. Então, hoje, é curioso, né? Lá de longe, eu me lembro de transmitir de 69, quando o Brasil foi para a Copa em 70, o Brasil foi para o Paraguai, não tinha ainda, estava se consolidando ainda, pode pagar. A gente fazia por SSB, era um aparelho radioamador que levava, montava no estádio, e aí transmitia e a gente sintonizando. Era na chácara do meu pai, lá em São Roque, a antena, ficava toda aquele chiado, né? Aí entrava no ar. Então, essa emoção acabou, né? Então, a gente hoje tem emoção diferente. Então, eu sei lá, a gente... Você me falou, gosta da história, você também, Cláudio. O camarada não sabe muito bem o que é. Esses cursos de rádio que tem hoje, que já tem há algum tempo, deveriam
se é que não fazem isso, estão fazendo, ensinar um pouco do passado do rádio, um pouco daquele romantismo que houve no rádio, o camarada começar a sentir na veia que ele está fazendo parte de uma coisa que é fundamental para as pessoas. Muito bem. Bom, 1 hora de programa já, hein? Tá faltando alguma coisa, Cláudio Júnior? Cara, eu queria saber de você, Marcelo, ainda existe ondas tropicais ou não? Ih, rapaz. Terceira nossa tropical aqui. Eu posso pedir ajuda para os universitários? Não, eu imagino que tem, mas muitas rádios estão entregando os seus canais, né? Ondas curtas, tropicais, as emissoras deixaram de lado. É o custo. É muito caro você manter um transmissor nessas faixas, mas eu acho que a Nacional deve ter, as grandes rádios aí talvez, acho que as estatais, né, o Vernizzi? É mais por aí, né? Ainda há aquele espaço do Brasil muito fechado, como na Amazônia, Mato Grosso, Acre. Então, foi feito o rádio, até a Hora do Brasil, foi feito com o propósito de divulgar as coisas do Brasil, né? Através do rádio, e hoje ainda há esse espaço que é coberto pelo rádio. Agora, veja, a Rádio Globo fechou, né? Não sei se vocês estão sabendo. É isso que eu ia falar com você agora. O Globo entregou o canal. Eu e 100 não tem mais. Eu trabalhei lá. Poxa vida, tanta gente passou por lá pela Rádio Globo, do céu. E eu fico aterrorizado com isso. Rapaz, fechar uma emissora de rádio tão importante como a Rádio Globo, para mim não vai, sabe? Então, aí é FM, né? Tem gente entregando rádio. No caso da Globo foi um erro de estratégia, né? Cá para nós, a direção atual de rádio lá, ao que parece, não conhece muito de rádio não, porque para entregar um canal e falar a gente não quer mais, é o caso da migração, né? As AMs vão sair do ar, vai tudo virar FM, há um prazo, mas não quiseram manter a rádio no ar até lá. A verdade é essa. Infelizmente, é isso aí, Cláudio. Infelizmente, a Rádio Globo, eu não sei, os Marinho, meu Deus do céu, o doutor Roberto Marinho está virando no túmulo, pô. Literalmente. Muito bem. Tá faltando algo, Cláudio Júnior, ou podemos encerrar o nosso podcast desse primeiro Sintonizados aqui? O que você me diz? Você sabe que temos assunto para varar a noite aqui, se a gente quiser, né? Mas vamos voltar. O Vernizzi volta. A gente contou as histórias malucas que aconteciam na época, porque olha, vai longe. Bastidores, né? Bastidores, isso aí tem muita história. Mas aí um mico aí de cada um que aconteceu dentro do rádio, vai. Mico? Começa você, já que você provocou, começa você, vai. Eu tive vários. Eu tive um mico como divulgador. Como divulgador, vou falar as duas, tá? Tanto no rádio como na divulgação. Quando eu estava na Sony, o Luciano conhece muito bem, estava surgindo o J-Quest, que hoje é o J-Quest. Então, como eles eram da Sony, e a gente foi fazer uma agenda de rádio. Então, eu fui buscá-lo em São Paulo, no hotel, para levar para fazer agenda de rádio nas rádios do Sorocaba. Chegando no hotel, cheguei um pouco mais cedo, mandei chamar, aí o Rogério Flauzino desceu, estamos atrasados? Falei, não, fica tranquilo, você pode até pentear o cabelo, porque ele apareceu com o cabelo todo esvoaçado, né? Aí falou, não, é assim mesmo, putz. A cara torrou, né? E no rádio? E de rádio já foi tirar o disco do ar, já foi falar com o microfone aberto. Isso não é nada, rapaz. Isso aí, pô. Tranquilo. Sei que você ia contar outra história, pô. Todo mundo fez. E você, Luciano? Eu uma vez caí da cadeira, falando uma notícia. A gente tinha uma mania. Notícia Sabe bombástica. aquela cadeirinha de pezinho, não? De 4 pés? Sim. Puxei a cadeira para frente, me apoiei no potenciômetro, era redondo, né, o volume do potenciômetro da mesa, né? Segurando no potenciômetro, só com os pés de trás da cadeira e com a outra mão lendo a notícia, no papel. E lendo, essa cadeira começou a ir para trás. E a mesa de som não era parafusada na base, começou a vir também. Eu tive a brilhante ideia de pegar a mão e colocar embaixo da mesa, no meio da notícia. E o que me acontece?
A mão escapa, eu caio de costa e blá! Isso não. Que pena que não tinha câmera. Eu nunca mais me esqueço, uma vez uma faxineira, rapaz, limpando lá, né? Fazendo uma limpeza no estúdio, tava tocando a música no disco, ela limpando do lado, eu falei, ai meu Deus, ela tá perto do disco, ela vai esbarrar, vai acontecer alguma coisa, né? Ela tirou a agulha, passou o paninho no disco, e você acredita que ela colocou no mesmo lugar? Na mesma música. Assim, vamos caprichosa, hein? Marrone, vai. Agora vai. Falei, meu, ela não fez isso, gente. Isso nunca mais. Eu não esqueço mais essa história. Ficou na memória. Antes do Celso contar dele, deixa eu contar uma história que aconteceu comigo. E não é nada assim de. Como é que eu vou dizer? De humor, não, mas é um fato pitoresco. Eu me lembro que certa vez eu estava apresentando um programa na Rádio Clube Ararense, rapaz. Meio-dia, Celso. Cláudio e Luciano. 12 horas, meio-dia. E de repente tocou o telefone, estava comigo lá o Silvio Mian. Silvio Mian chegou a trabalhar na Rádio Globo, era operador de som. Tocou o telefone e ele me fala assim, ó, estão assaltando a Caixa Econômica Estadual. Falei, pô, estão assaltando... Assalto a banco é coisa que quase não acontece mais, né? E eu dei a notícia no ar, ele falou, Marcelo, vamos fazer o seguinte, o Silvinho me falou, vamos ligar no banco tentar falar com o bandido, com o assaltante? Falei, você tá louco, rapaz? Você acha que o cara vai atender? Ele falou, vamos tentar, pô. Falei, tá bom. Imagina, ligou pro banco e o cara atendeu, Celso, tá? Eu coloquei o bandido no ar, tem a gravação, hein? Coloquei o malandro que tava roubando, a quadrilha, era uma quadrilha na verdade, né? Coloquei o delegado para falar com ele ao vivo, negociaram a rendição ao vivo na rádio. Posso falar, explodiu a audiência naquele dia lá. Cheguei a receber telefonemas de amigos aí de... O Moacir, como é que é o nome dele de Rio Claro aí, o Luciano? Moacir? Martins me ligou, pô, como é que você conseguiu isso? Eu falei, ó, foi sem querer, querendo, mas aconteceu. Transmitimos um assalto ao vivo, é mole isso, o Celso Vernizzi? Olha, fabuloso. Só no rádio, isso, né? Só o rádio permite. Pois é. Só o rádio permite. Isso é fabuloso. E o bandido se entregou, viu? Só para encerrar a conversa, ele se entregou, acabou tudo bem, graças a Deus. E a sua história, Celso? Bom, tem várias aí que acontecem até involuntariamente, né? Uma delas foi, uma vez teve um acidente com um Boeing 737 na pista de Congonhas, e eu morava ali na Vieira de Moraes, que é bem próxima do aeroporto. E esse Boeing, ele pousou, eu senti o cheiro de queimado em casa, no meu apartamento. Aí eu falei, caramba, aconteceu alguma coisa, isso foi um domingo à noite. Eu saí e fui até o aeroporto. Cheguei lá, aparentemente não havia nada, já eram 10 horas da noite, mais ou menos, o aeroporto já fechava às 11 horas. Aí eu entrei e aparentemente normal, mas o cheiro continuava e invadiu até ali a parte de check-in, essa coisa toda, na sala de desembarque. O cheiro de queimar, eu perguntava lá, naquela época era a época do governo militar. Então, era tudo muito restrito, muito fechado, né? Eu cheguei ali no DAC, perguntei o que estava acontecendo. Não está acontecendo nada. Mas eu falei, quero saber mais, eu vou entrar nesse aeroporto. Aí eu conhecia um camarada que trabalhava na pista, naqueles jipinhos que vão até o avião levar o camarada que tira aquele treco que põe na roda do avião, não sei como é que é o nome, calço, né? Um cara que fazia isso, sinalizador. O cara era sinalizador e tirava o calço dele. Eu conheci o cara, falei, pô, meu, o que aconteceu aí? Vamos lá, vi na pista. Falei, pô, tem ferido? Não sei, mas eu vou até lá. Eu vou. Eu peguei, entrei no jipe e fui. Cheguei lá, o avião tinha pego fogo no banheiro, mas estavam censurando, entendeu? Ninguém podia entrar, ninguém podia ver. Os passageiros tinham saído de ônibus lá do local, levados para algum canto que eu não conseguia achar ninguém, entendeu? Parecia aquele manifesto lá, passou aí na Globo. O avião estava lá, mas os passageiros sumiram. Bom, aí, para resumir, eu voltei, peguei algumas informações do prefixo do avião, tal, aquela coisa toda, voltei para o aeroporto e fui no telefone, né? Não tinha, era orelhão.
Eu cheguei no orelhão e botei lá uma ficha e liguei para a rádio. Falei, eu quero entrar aí, tem um negócio do avião aqui. Quando eu fui entrar, eu comecei a falar e os passageiros começaram a sair e eu querendo ouvir algum passageiro, o cabo não chegava, é lógico, né? O cabo do telefone não chegava. E eu me atrapalhei e falei, os passageiros estão saindo agora pela porta de entrada, estão usando a porta de saída, a porta de entrada para saída. Eu fiz um rolo desgraçado. E aí eu cheguei na rádio no dia seguinte, aí fui para casa, tá bom, acabou a reportagem e tal, foi um furo de reportagem. E outra foi a ocasião em que entrevistar o Erasmo Dias, que era secretário de Segurança Pública de São Paulo. Houve um incêndio num edifício da Avenida Paulista, estava em construção. E eu, na hora de entrevistá-lo, eu estava usando a viatura FM, a viatura com Motorola, né? E você não tinha celular, então era um Volkswagen TL, imagina você. E o cara que pegou o TL também foi num domingo à noite, não tinha motorista, não tinha nada, foi o Tomás de Aquino, o saudoso Tomás de Aquino Pito. Ele pegou e foi dirigir o carro. Eu saí do carro na porta para fazer a reportagem. Um dia estava descendo e eu estava falando, estamos aqui diante do prédio que está em chamas, vamos observando as pessoas correndo, saindo, não sabemos se há vítimas. Aí o Erasmo Dias vinha descendo uma daquelas ruas, eu acho que era Eugênio Lima, uma delas ali, descendo, e eu saí do carro para falar com ele. Estava parado o trânsito. Aí eu comecei a conversar com ele, a entrevistá-lo. O trânsito andou, não é que o Tomás de Aquino engatou a marcha e saiu andando. E eu estava correndo, me levando e puxando o Erasmo Dias junto comigo. E o coronel, né, militar, né, olhou, começou a reclamar. Esse foi um outro que eu me lembro. Também, é aquilo que o Cláudio falou aí, a gente podia fazer um programa só com essas histórias, se fosse ver, né? Só com essas histórias aí. Rádio cacetadas. Nós chegamos ao final do nosso Sintonizados, o primeiro Sintonizados aqui no podcast. Primeiro de muitos, se Deus quiser. Quero agradecer primeiro aqui a todos que acompanharam, mas os nossos convidados especiais aqui, o Luciano César. Luciano, valeu, parabéns pelo trabalho. Vamos em frente, conta com a gente se precisar de alguma coisa. Boa sorte sempre, hein? Mais sucesso ainda. Maravilha. Obrigado você pelo convite, Marcelão. Precisar, estamos à disposição. Bacana. Vernizzi, veja como é que são as coisas, Cláudio Júnior, Luciano César. Eu trabalho com o Vernizzi, posso falar, trabalho há mais de 10 anos, tá? Que ele faz a previsão do tempo. A gente nunca se conheceu pessoalmente. É tudo pela internet, tudo à distância. E batemos papo por telefone algumas vezes, mas um papo longo desse é a primeira vez, hein, Celso? Parabéns, mantenha o legado do seu pai, o homem do tempo, fica com Deus e boa sorte, viu? Obrigado, eu agradeço você, o Luciano, o Cláudio. Olha, quero ter a oportunidade, falei para você outro dia, de passar essa pandemia, né, primeiro? Isso. De abraçar vocês, porque a coisa gostosa do rádio é isso, né? Você conhece as pessoas falando, agora vendo também, mas quero conhecer pessoalmente cada um de vocês. Vai ser muito prazer para mim e foi uma honra participar desse podcast com vocês, viu? Maravilha. Cláudio Júnior, valeu, Cláudio Júnior. Puxa vida, foi muito enriquecedor, valeu demais, né? Grandes amigos aqui do outro lado, conhecendo agora o Celso Vernizzi, né? O cara que é um ícone do rádio, o homem do tempo, muito legal mesmo, valeu demais. E agora a gente espera o próximo, né, Marcelo? Próximo Sintonizados. Isso, o pessoal que quiser participar, pessoal de rádio, faz contato, entra aí na timeline, deixa o recado, o contato. A gente quer bater papo sobre rádio com todo mundo que faz rádio, esse veículo de comunicação fantástico. Sintonizados, boa noite, boa tarde, bom dia para todos aí. Valeu, Cláudio Júnior. Valeu. Até Luciano. O próximo, então, Sintonizados nas ondas do rádio também e pelas redes sociais. Valeu, Vernizzi. Luciano, obrigado, hein, gente? Abraço. Valeu, Cláudio. Valeu, Vernizzi. Valeu, Marcelo. Tudo de bom. Partner Rubble.